convidar os irmãos que abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4. Vamos considerar os 3 últimos versículos desse capítulo. Pedro 4, 17 a 19. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se apenas o justo se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém, irmãos. Pai Santo, nós te bendizemos pela oportunidade que o Senhor nos concede, uma vez mais, de estarmos congregados em torno desse glorioso nome, em torno da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Ao qual seja a honra, a glória para todos sempre. Obrigado, Senhor, por que o Senhor tem nos falado dia após dia pela sua palavra. E rogamos que uma vez mais, Senhor, fale conosco, considere a nossa pequenez, a nossa fraqueza. Lembra-te, Senhor, de que somos pó, e fale graciosamente conosco. Amém. Que a tua palavra tenha livre curso entre nós. Seja glorificada a tua palavra, Senhor. Envia a tua palavra poderosamente, Senhor, nessa manhã, aos nossos corações, para que sejamos transformados, sejamos animados, sejamos repreendidos, Senhor, ó Deus, porque queremos realmente a tua conformidade nessa manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Nós vimos na última mensagem, na quarta-feira, nós vimos os versículos 12 ao 16, vimos esse assunto do sofrimento, que é algo comum, que nós não devemos estranhar, que acomete a todos os crentes. Por isso Pedro fala para nós não estranharmos a ardente prova que vem sobre nós, como se algo estranho acontecesse. Então não é estranho, é algo normal, é algo que nós devemos esperar da parte de Deus. O sofrimento, ele certamente é uma constante na vida do homem. O homem nasce, como diz uma antiga música, o homem nasce para morrer. Desde do nascimento começam os sofrimentos na vida do ser humano. Né? Tudo dói. Nasce dente, dói. Cai dente, depois dói também. Né? E sempre o sofrimento é a marca, né, do homem. E nós temos visto aqui esse assunto do sofrimento inteiro, que há 2 tipos de sofrimento. Aqueles que são resultado do pecado, e esse sofrimento ele não traz nenhum benefício para o homem, mas é o sofrimento que é proposto por Deus. Nós ouvimos aqui algumas semanas atrás nosso irmão Virgílio, que falou sobre a tentação e nos mostrou que há 2 tipos de tentação, e que nós podemos sucumbir à tentação ou resistir à tentação, não cair no pecado, não nos queixar contra o Senhor. Então essa tentação ou provação, conforme a versão da Bíblia, vai trazer para nós crescimento espiritual e maturidade. Agora, nesses versos que nós lemos,
fora do julgamento de Deus. Nós vamos ver que essa palavra aqui traduzida na sua Bíblia, na minha Bíblia, como julgamento, ela não significa, todas as vezes que aparece essa palavra, julgamento para condenação. Então, ainda que no nosso idioma aparece julgamento, a gente sempre lembra daquele réu sendo julgado para ser condenado. Mas não é esse o sentido sempre dessa palavra julgamento. Nós vamos ver que no sentido de, quando se refere ao trato disciplinador de Deus aos seus filhos, à sua igreja, não é para condenação, mas é para disciplina ou aperfeiçoamento. Amém? Por isso que Pedro diz aqui, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Lembre-se de que quem creu no Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados, que é uma nova criatura, ele já não entra mais em condenação. Amém? Amém. Ele foi vivificado, ele foi perdoado. Então o julgamento para condenação não existe mais na vida do remido. Ele já está salvo, ele foi livrado da ira de Deus. Amém? Amém. Então, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Nós lemos no versículo 12, que nós até usamos aqui a figura do ourives, que ficava aqui na quarta-feira, que é aquele profissional que trabalha o ouro com fogo, quer para remover as suas impurezas, ou para moldar o ouro e fazer ali uma joia, algo precioso, um objeto, harmônico, belo e com utilidade. Esse é o trabalho do ourives. Então, aqui no verso 12, Pedro já adiantou para nós que há uma ardente prova. Essa palavra aqui, ardente prova, ela pode ser traduzida como fogo refinador, fogo purificador, pode ser traduzido como incêndio, Então, sempre com referência a fogo. Então, ele já tinha dito aqui, no verso 12, que nós não devemos estranhar este fogo que vem sobre nós para nos provar. Então, Pedro explica que esse fogo refinador, esse fogo, é na verdade o fogo do julgamento de Deus. Quando ele fala que já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, esse é um julgamento feito com fogo. Não fogo para destruição, mas aquela ardente prova, aquele fogo refinador do versículo 12. Amém? Então, essa palavra traduzida aqui na nossa Bíblia como julgamento, ela não tem necessariamente o sentido de condenação. No original são duas palavras distintas. Eu não vou falar aqui porque é um trava-língua grego, mas são duas palavras distintas. Aqui no versículo 17, o sentido não é de condenação, mas de um julgamento que resulta em avaliações boas ou más. Todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que recebamos o que houvermos feito através do corpo, ou bem ou mal. Percebe que não é um julgamento da condenação, mas é um julgamento para você ser avaliado e ser galardoado. Ou recebe galardão ou não recebe. Ou é bem avaliado ou é mal avaliado. Mas da ira de Deus você já está livre. Você que creu, obviamente. Amém? Amém. Então a cena que é pintada por nós aqui, por Pedro, é que Deus já começou a julgar dentro da igreja. E que mais tarde ele virá para julgar os que estão fora da igreja. Então o julgamento de Deus é inescapável. Eu acho interessante quando as pessoas dizem assim: eu não acredito nesse negócio de Bíblia, de Deus, eu acho que não é bem assim, eu acho que a Bíblia contém erros,
eu acho que Deus não é assim, eu tenho a minha visão de Deus, eu entendo Deus dessa maneira, eu entendo o mundo espiritual dessa maneira. Gente, os entendimentos particulares não mudam a realidade. Você pode acreditar que Deus não mandaria ninguém para o inferno, porque Deus é amor, Deus é bom, né? Eu não acredito em inferno, é uma coisa terrível. Acho que foi o Chico que mencionou isso, né? Que o problema da vida do pecador ser uma vida pequena, finita, e o castigo é eterno, parece uma desproporcionalidade. Eu só ofendi Deus 80 anos, e agora eu vou passar a eternidade ardendo no fogo. Mas a ofensa que você praticou foi contra um ser eterno, então repercute eternamente. Por isso que o castigo é eterno. Quer a pessoa creia nisso ou não vai mudar a realidade. A realidade não é moldada porque eu creio, ela é porque é a realidade. Amém? Amém. Então aqui fala de fogo refinador ou ardente prova. Aqui no versículo 17 é o julgamento, né? Ninguém ficará intacto deste fogo. Ninguém passa por esse fogo sem ser modificado por ele. Então esse fogo, esse julgamento que existe na casa de Deus, ele tem o objetivo de nos purificar, como o ourives submete o ouro ao fogo para que as suas impurezas sejam separadas do ouro. Assim também nós somos submetidos à prova, à provação, às tentações, à ardente prova, para que nós sejamos purificados. Irmãos, nós devemos ser puros, como Deus é puro, santo como Ele é santo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, o crente que não se submete a esse processo, ele corre o risco de não ver o Senhor. O Senhor, ele se revela para os santos, para os puros. Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Verão a Deus? É isso? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus e os puros verão a Deus. Então, para ver o Senhor, para ter revelação do Senhor, é necessário pureza. E esse fogo proporciona isso. Há um outro benefício do sofrimento, né? Porque o fogo sempre é sofrido, né? Não há fogo, né? A gente fica pedindo, né? Às vezes aqueles worship, né? Pedindo fogo, venha fogo, eu quero fogo. Só que a pessoa não quer sofrer. Vão no mato para ver fogo que não consome o mato. Mas quando Deus manda o fogo da prova, nós falamos amém, Senhor? Ou não? Vou falar, para o fogo, Senhor, não estou aguentando mais. Nós temos que realmente amar esse processo de purificação. Esse processo do fogo, irmãos, do crente, também visa o fortalecimento. Dos processos que o metal é submetido é a forja, não é mesmo? Quem gosta aí de uns carrão preparados sabe que às vezes os blocos dos motores são forjados para que aguente mais pressão, para que possa colocar ali mais potência sem rachar o bloco, não é mesmo? As espadas são forjadas para que não se quebrem, para que fiquem mais duras.
Quem é provado no sofrimento, irmãos, são os irmãos casca grossa, no bom sentido, que aguenta prova. Agora, se a pessoa é muito dodói, muito sensível, ela está precisando passar pelo fogo da forja, precisa passar pela aprovação, para ser aprovado, para ter resistência. O apóstolo Paulo falou lá em Efésios capítulo 6 sobre o dia mau, não é? Ele fala do dia mau ali não como se fosse um dia só para alguns irmãos, para alguns crentes, mas ele fala que nós devemos ficar firmes quando vier o dia mau. O dia mau, irmãos, vem para todo mundo, ou não vem? Vem. Esse dia mau pode se revelar de muitas maneiras, por uma perda, uma enfermidade, uma decepção sofrida, um desemprego, enfim, o dia mau vem para todos. Nós devemos estar preparados para o dia mau. E a provação, o fogo refinador, o fogo da forja, nos prepara para o dia mau. Então, as adversidades, as provações que Deus proporciona para nós, o julgamento que Ele está começando na sua casa, visa nos preparar para os dias difíceis. É a forja de Deus. O fogo refinador também tem o sentido de eliminar pecado. Como é bom, né, irmãos? Pecado ser eliminado da nossa vida. Mas o processo às vezes é difícil. A luta, o escritor aos Hebreus falou assim: ainda vocês não resistiram até o sangue, lutando contra o pecado. A luta contra o pecado é uma luta árdua, porque a nossa carne é inclinada para o pecado. Mas nós devemos realmente fortalecer o nosso espírito. Alguém uma certa vez ilustrou assim: a luta entre a carne e o espírito é como uma rinha de galo. Tem o galo que é a carne, o outro que é o espírito. O mais bem alimentado, o mais bem treinado é o que vai prevalecer. A rinha de galo que vem uma expressão esquecida aqui. Como, por exemplo, uma luta de MMA, né? Tem dois oponentes. O melhor alimentado, o melhor treinado vai se sobressair sobre o mais fraco. Então, irmãos, alimente o espírito. Treine o espírito. O espírito é treinado com fogo, com provação. É assim que o nosso espírito se fortalece, para que possa prevalecer sobre a carne. Amém, irmãos? Um outro efeito da prova é que a nossa confiança em Deus aumenta. Sabe por quê, irmãos? Porque na prova nós experimentamos o livramento e o sustento de Deus. Então nossa confiança em Deus aumenta. Gente que não passa por provações, a fé é fraca, a fé é mirrada. Mas se você está experimentando, como diz ali o Salmo, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que provar. Você prova nos livramentos. A sua fé é fortalecida. Você vai ver que o Senhor não te abandonou. O Senhor está contigo. Amém? O Senhor fala de Moab, né? Realmente não foi trocado, né? De vazio, Sim. O seu cheiro não se alterou, né? Porque ficou ali estacionado, né? Essa mudança de vasilha em vasilha ali em Moab, aquele texto que eu estou falando de Jeremias 48, de Moab não foi para o cativeiro, né? Ali que faz essa alusão aí de Moab, essa figura, essa metáfora,
que ele não foi mudado de vasilha em vasilha. E mudar de vasilha ele significava se submeter ao castigo de Deus, que era o cativeiro babilônico. Então ele não foi para o cativeiro. Ele não se submeteu ao castigo de Deus. Então o seu cheiro não se alterou. Ele continuou o mesmo. Como aquele vinho que é contaminado pelo seu próprio sedimento. Então nós precisamos ser mudados, irmãos. Mudados de vasilha em vasilha. Quando nós estamos ali confortável, na nossa vasilha quentinho, aí vem o Senhor e torna o vinho, passa para outra vasilha, tudo novo, tudo diferente, agora tem que adaptar de novo. É assim. Assim nós vamos crescendo, nós vamos sendo aperfeiçoados. E aqui ele diz que é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. Qual que é o sentido de casa de Deus aqui? Essa palavra casa de Deus pode ser traduzida como família de Deus, mas ela é melhor entendida no contexto que nós vemos aqui no capítulo 2. Quando Pedro diz que nós somos edificados como uma casa. Veja que Pedro, capítulo 2, verso 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Essa aqui é a mesma palavra que ele usa aqui no versículo 17, capítulo 4, oikos, casa. Então, casa de Deus se refere à igreja. Amém? Então, é tempo que o julgamento comece pela igreja, pela casa de Deus. A casa de Deus, irmãos, como nós já vimos quando meditamos aqui no capítulo 2, a casa de Deus é o lugar que Deus habita. Amém? Nós vimos que a casa de Deus é o lugar que manifesta Deus, que expressa Deus. A casa, ela sempre tem o jeito do seu possuidor. Amém? Então a igreja, a casa de Deus, deve lembrar Deus. Outra coisa, a casa, ela reflete a glória do seu possuidor. Não é mesmo? Se o dono da casa é um milionário, vai ser uma casa gloriosa, uma casa bela, uma casa suntuosa. E o nosso Deus é um Deus rico. Amém? Amém. Então a sua casa deve expressar beleza. A casa de Deus. E aqui diz que é tempo, vou voltar aqui no capítulo 4, é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Essa expressão comece pela pode ser traduzida como a partir de. Então o julgamento ele começa a partir da igreja. Será que já começou? Nós sempre reportamos, o julgamento para o dia final. Mas a Bíblia diz, nós estamos lendo aqui, que o julgamento já começou. É tempo que comece pela casa de Deus. Vocês pararam para refletir que o fato de você passar por provações, por julgamento de Deus, é uma evidência de que você é casa de Deus? Não é isso que é maravilhoso, irmãos? Isso é maravilhoso. É um consolo na hora do fogo. Você está sendo purificado porque você é casa de Deus. Amém. Agora, se você vê o mundo sendo julgado, então encerrou o processo de Deus no meio do seu povo. Porque começa a partir da igreja. Veja aí na sua Bíblia o livro do profeta Ezequiel, capítulo 9. Parece que Pedro tinha na sua mente, quando escreveu essas palavras, era Pedro 4,17,
Parece que ele tinha em mente o que aconteceu aqui, nessa palavra profética de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9. Aqui fala de uma palavra profética que fala sobre o julgamento do justo e do ímpio. A partir do verso 5 fala da destruição ou do julgamento. Aqui é vamos dizer assim, uma palavra, uma predição do que vai acontecer com o ímpio, mas é uma palavra de condenação, é um julgamento para condenação. Verso 5 diz assim: e aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Aqui é o zelo daqueles que realmente são pelo Senhor, não são movidos por sentimentalismo. Obviamente nós vamos sair por aí passando a espada em ímpio, mas para os irmãos entenderem como deve ser o zelo daqueles que são sacerdotes, daqueles que são os santos do Altíssimo, como nós cantamos. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então, qual era o contexto aqui? O contexto é de abominação. O povo havia se corrompido com idolatria. E Deus queria aplicar justiça entre aqueles que se corromperam com ídolos. E veja, irmãos, que o castigo começa pelos sacerdotes. Aí, Anderson. Vamos frito. É sempre assim, irmãos. Quando o Senhor confia a alguém o cuidado na casa de Deus, essa pessoa é a primeira a sofrer o julgamento de Deus. Exatamente. Verso 7. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os atos de mortos. Saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido, e ficando eu sozinho, caí sobre minha face e clamei e disse: ah, Senhor Deus, dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. Olha que palavra terrível. O povo de Israel chegou ao ponto de achar que Deus não estava vendo as abominações que eles cometiam. Ah, o Senhor não vê. Vamos fazer aquilo que os ímpios fazem, que os gentios fazem. Pois também contra mim não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Veja, o Senhor faz recair sobre eles a sua própria maldade. Ninguém pode atribuir injustiça a Deus. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tomou com a resposta dizendo: fiz como me mandaste. Voltando um pouquinho, o verso 4 diz assim: disse-lhe o
passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui é Deus provando aqueles que realmente têm encargo. Nós temos encargo, irmãos, pela santidade na casa de Deus? Será que se o enviado de Deus viesse aqui, marcaria nossas testas como aqueles que estão gemendo pela casa de Deus? Esses que tinham sinal foram poupados da destruição, mas os que não tinham o sinal foram destruídos, foram aniquilados. Não importa se fossem velhos, novos, virgens, crianças, não importa. Nós precisamos estar marcados pela santidade de Deus. Uma das coisas que compunham a vestimenta do sacerdote era uma lâmina de ouro na sua testa, escrito o quê? Santidade ao Senhor. Veja que a marcação é na testa. Por que é na testa? Está visível. Isso é um aspecto, porque é visível. A santidade é algo que se vê na vida da pessoa. Mas não só por isso, porque, irmãos, aqui nascem os nossos problemas. Nós precisamos das nossas mentes santificadas. Nós precisamos dos nossos olhos santificados. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Então nós precisamos realmente ter uma mente santificada. Santidade ao Senhor começa na sua mente, na sua cabeça. Amém. Então, o juízo aqui em Ezequiel começa pelos anciãos, por aqueles que têm responsabilidade na casa de Deus. E você vê que mesmo Pedro aqui, voltando lá em Pedro, no capítulo 5, ele começa com uma palavra aos presbíteros. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu. Então, todos na casa de Deus precisam trazer santidade nas suas mentes. Precisam exibir a santidade de Deus. E olha, irmãos, a santidade de Deus, ela se manifesta em questões naturais também. Não pensemos nós que é algo especificamente espiritual. Eu sou santo por dentro. Isso que importa. Deus vê o coração. Mas o meu comportamento é de ímpio. Eu expresso impiedade, alegando que a santidade é algo interior. Não, irmãos. Todo o nosso ser deve refletir, deve manifestar a santidade, inclusive nas nossas vestimentas, no pudor, no comportamento, em tudo. Então, parece que Pedro tinha essa cena em mente, ali de Ezequiel capítulo 9. Mas tem uma outra passagem no Velho Testamento que parece compor ali a cena na mente de Pedro. Veja aqui em Malaquias capítulo 3. Malaquias 3:1 diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro
mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu tempo no Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Oh, irmãos, que maravilha quando esse dia chegar, não é mesmo? O amado das nossas almas, ele virá e encherá todas as coisas. Amém? Amém. Nós vimos já uma parte dessa profecia se cumprindo quando o menino Jesus, com 8 dias, entrou no templo. Amém? Aqueles que ele esperava, eles puderam agora, Simeão, né? Pôde ver, ele disse que agora os meus olhos veem a salvação. A plenitude de Deus, Deus feito homem, estava dentro do templo, mas um templo já deteriorado, um templo onde a glória já havia saído. Agora, o Deus da glória estava dentro do templo. Mas essa palavra, irmão, se cumpriu espiritualmente quando o Espírito Santo veio e formou a igreja. Então ela foi plena da presença de Deus. Aquele que enche tudo em todos estava agora na sua igreja, esse corpo espiritual. Amém? Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? Aqui fala de julgamento, irmãos. E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi. Veja aqui, irmãos, o sacerdócio sendo provado, e os refinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Até o verso 5. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo. Veja, aqui não é o juízo condenatório, porque ele está falando daqueles que desejam a vinda do Senhor, que desejam o amado, que esperam pelo mensageiro da aliança. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia! Amém? Então nós não precisamos temer o julgamento de Deus na casa de Deus, porque o nosso Deus não muda. É esse mesmo que fez justiça contra as abominações que os sacerdotes cometiam lá no tempo da velha aliança, Ezequiel capítulo 9. Esse mesmo que fará juízo aos seus filhos, que trará vingança contra aqueles que pervertem a palavra de Deus, que não cumprem a palavra de Deus. Veja uma palavra semelhante agora no Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta
de uns para com os outros. Esse aqui é o estado ideal da igreja na vinda do Senhor. Amém? Amém. Fé e amor. A igreja de Tessalônica era uma igreja que foi louvada pelo apóstolo Paulo, como a de Éfeso também, porque eles tinham fé e amor. Esta fé se manifestava em obras de amor. Então, irmãos, eis aqui a nossa meta. Amém? Amém. A nossa meta como igreja: fé crescente e amor prático de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé. Aqui foi acrescentado mais um item: paciência. A paciência é necessária no tempo da provação. Amém? Nós temos ali a figura mais paciente que nós conhecemos na Bíblia é de Jó, não é mesmo? Tem até o ditado, paciência de Jó, né? Porque ele foi um homem que teve paciência na prova, na provação. Então, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Veja, uma igreja tão aprovada por Deus, aqui pela boca do apóstolo Paulo, né? Que tem autoridade de Deus para dar testemunho de uma igreja. E era uma igreja que sofria perseguições e aflições, suportava perseguições e aflições. O falso evangelho ensina o contrário, que a igreja é próspera quando ela está numa boa, né? Quando tudo vai bem, quando todo mundo está endinheirado, quando ninguém tem doença. Laodiceia é o padrão de reprovação. Em todas as perseguições e aflições que suportais. Olha só agora esse versículo, irmãos. Versículo 5. Prova clara. O que é prova clara? Que prova é essa? Prova do juízo de Deus. As aflições e perseguições que nós suportamos é prova clara do juízo de Deus sobre nós, mas não é um juízo condenatório. Olha só: para que sejais havidos por dignos do reino de Deus. Então você quer ser havido por digno do reino de Deus? Então se submeta ao juízo de Deus que começou na sua casa. Amém? Que são as aflições e perseguições, pelo qual também padeceis. Agora ele passa, o apóstolo Paulo aqui, passa do juízo que começou a partir da casa de Deus e vai agora para os ímpios. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. Então veja, aqui fala de um descanso, irmãos, na tribulação. Amém? Olha, uma das coisas que aumenta a nossa confiança em Deus, como nós vimos, que as tribulações aumentam a nossa confiança em Deus, é que você sempre experimenta na aflição o socorro de Deus. Ele é a torre forte, é uma torre no tempo da angústia. Amém? Veja aí em Jeremias capítulo 10, um versículo bem conhecido. Jeremias 10, 23, tem até um corinho, né? Nesses versos, que diz assim, Jeremias 10, 23: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Castiga-me. Olha, irmãos, está pedindo para ser castigado.
outra versão mais que quis suavizar, fala assim, corrige. É a minha descorrida. Né? Corrige. Pode ser corrige, não tem problema não. Corrige-me, ó Senhor, porém com justa medida. Né? Aqui na minha versão fala, corrige-me com juízo. Para nos mostrar que juízo, irmãos, quando se refere aos crentes, não é para condenação. A minha diz, mas não seja severo demais. Mas não seja severa, precisa ter umas pilhas aí meio modernas. Muito boa. A minha é não na tua ira. Isso, esse é, acho que é comum, né? Então, castiga-me ao Senhor, porém com juízo, ou porém com justa medida. Irmãos, pode ficar tranquilo. O justo juiz é o nosso Deus. Amém. Que também é o nosso Pai. Amém. Que também é o nosso Salvador. Que também é o nosso Remidor. Amém? Amém. Então nós podemos ficar tranquilos a respeito do justo juízo de Deus, ou da justa medida, né? Priscila não precisa ficar preocupada em Deus ser severo demais, porque Ele é um Deus justo. Amém? Então corrige-me ao Senhor, porém com juízo, ou com justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Agora veja também aí, ó, só para a gente ficar tranquilos a respeito de que Deus não nos destruirá. Amém, irmãos? Amém. Amém? Deus não nos destruirá. Ele está nos corrigindo para o nosso bem. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, ou provação, né? Não veio sobre vós tentação ou provação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar ou ser provados acima do que podeis. Antes, com a provação ou com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Aleluia! Capítulo 11. Olha só, mais um verso aqui que a gente sempre lê no Partir do Pão. Capítulo 11 agora de 1 Coríntios, verso 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então a repreensão do Senhor é bênção, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Amém, irmãos? Vamos voltar aqui, eu já avancei do tempo. Vamos correr aqui para terminar aqui. 1 Pedro, capítulo 4. Precisamos terminar de ler o texto de Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Me interrompi para ler outros. Porque aqui, em Pedro, diz: se o juízo começa a partir de nós, a partir da igreja, a partir da casa de Deus, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Aqui em 2 Tessalonicenses, Paulo fala sobre o fim desses. Olha, irmãos, o melhor lugar para nós estarmos é na casa de Deus. Amém. Mesmo que tenha prova, mesmo que o juízo também faça parte. Porque se nós estamos sendo julgados agora, é que para nós não sermos condenados com o mundo. Amém? Diz assim, nós lemos até o sim, não, sim. Até o 7 fala do descanso, né? Amém. Então vamos ler o 7 de novo. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Então há descanso de Deus na aprovação, no julgamento que Ele começou na sua casa. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Mas esse descanso, essa
provisão de Deus, de força, de consolo, na hora da tribulação, ainda é apenas a amostra do que nós vamos experimentar na sua vida. O que nós esperamos mesmo é o descanso no dia eterno. Amém? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Essa vai ser a consumação do nosso descanso. Nós esperamos por esse dia, irmãos. Amém? Nós não devemos esperar descanso nesta terra. Essa terra para nós é uma terra que tem espinhos, que é hostil. Nós temos, obviamente, o bálsamo do Senhor nas tribulações, mas ainda nós esperamos aquele dia em que o nosso gozo será completo. Amém? Então veja, o que para nós será o descanso, verso 8, fala o que vai ser o julgamento dos ímpios. Para os ímpios, ele virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos duas categorias aqui: os que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Amém? Amém. Então, para nós será descanso, e para os ímpios e pecadores será um tempo de sofrimento. Às vezes nós ficamos, irmãos, sem entender, não é mesmo? Por que será que nós, crendo no Senhor, passamos tribulação, e vocês veem aí a ímpia tranquilo, né? Tudo tranquilo, viver aquele vidão bom, né? Não sofrem nada, né? A gente vê aí os artistas aí, né? Aquele camarada do Rolling Stones lá, o cara deve ter uns 150 anos, né? O cara inteirão, usou heroína a vida inteira, o cara bissexual, trissexual, sabe que desgraça que é aqui? Não acontece nada com ele. Por quê, irmãos? Que nós somos atribulados, mas nós temos uma promessa. O Chico, um irmão do passado disse assim: essa terra é o único paraíso que os ímpios experimentarão, e é o único inferno que os santos experimentarão. Verdade. Amém? Os irmãos todos ouviram aí? Esta terra é o único paraíso que os ímpios experimentarão, e é também o único inferno que os santos experimentarão. E de fato, irmãos, para muitos crentes isso aqui é um tormento terrível. A gente ainda goza de algum prazer, de alguma liberdade, mas nós vemos irmãos no Oriente, em outros lugares do mundo, ou mesmo aqui mesmo no Ocidente, sofrendo perseguição, sofrendo castigos, sofrendo a morte, né? Mas nós não precisamos nos preocupar, como diz ali o salmista no Salmo 73. Quando eu entrei no teu santuário, eu entendi o fim deles. Amém? Na presença do Senhor, irmãos, nós estamos junto dele, então nós entendemos bem todas as coisas. E não ficamos amargurados porque os ímpios prosperam no seu caminho. Não. Nós entendemos o fim deles. E entendemos também o nosso fim glorioso. Amém? Aleluia. Então, qual será o fim dos que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se apenas o justo se salva, onde aparecerá o ímpio e pecador? Ímpio e pecador são essas pessoas aqui que Paulo fala em Tessalonicenses. Os que não conhecem a Deus são os ímpios, são os irreligiosos, são aqueles que não têm nem conhecimento de Deus. E os pecadores?
não obedece. Conhece e não obedece. Então esses dois são juntados, tanto por Paulo como por Pedro, numa categoria só, naqueles destinados ao juízo condenatório de Deus. Irmãos, que nos livremos, que nos apressemos para realmente arrancar deste caminho aqueles que nós amamos, para que não sofram essa condenação terrível. E para encerrar aqui o verso 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus. Agora tem para nós um conselho final. Será que somos nós, irmãos, esses que padecem segundo a vontade de Deus? Qual que é o conselho do apóstolo? Encomendem as suas almas. Essa palavra encomendem as suas almas fala, o sentido aqui é confiar em Deus, é se entregar a guarda da sua vida nas mãos de alguém, é buscar ser cuidado por alguém. Então, se você está sofrendo, glória a Deus por isso. Se você está sofrendo segundo a vontade de Deus, está sendo aperfeiçoado, purificado, forjado por Deus, qual que é a recomendação do apóstolo? Confia a sua vida aos cuidados de Deus. Entregue as suas vidas ao seu cuidado. Amém? E aqui fala assim: encomendem-lhes as suas almas. É interessante aqui Pedro usar esse termo alma. Isso aqui fala, irmãos, do tempo, o máximo que pode durar as nossas tribulações. Quando Noé e sua família foram salvos do dilúvio, a palavra de Deus fala que 8 almas foram salvas. Então a alma, quando diz o termo alma, está conectado com a duração da vida nesse mundo. Alma. Amém? Então veja, tanto está nos mandando aqui confiar e cuidar das nossas vidas no sofrimento. Enquanto sofremos, confiemos nossas vidas ao Senhor, porque nós sabemos que o sofrimento pode durar só o tempo da nossa vida aqui. O inferno para nós pode durar só a nossa vida aqui, e nós teremos uma eternidade toda com Deus. Amém? Vivendo na sua presença, desfrutando da sua presença. Então, enquanto nós sofremos, confiemos nossas vidas a Deus, certos de que o sofrimento tem um limite determinado por Deus. Não vamos sofrer a vida toda. E outra, enquanto sofremos, as últimas 3 palavras: fazendo o bem. Nós não devemos deixar de fazer o bem nem enquanto sofremos. Amém, irmãos? Essa é a nossa vida nessa terra. Nós sofremos e enquanto sofremos, confiamos em Deus, confiamos a guarda da nossa vida a Deus e fazemos o bem enquanto sofremos. Nós muitas vezes queremos que tudo esteja bem para que possamos fazer o bem, não é mesmo? Eu vou colocar minha vida em ordem, né? Eu vou me aposentar. Quando eu me aposentar, então eu vou só fazer caridade, eu vou viajar nas localidades, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Conversa fiada, não vai fazer nada. Jesus chamou homens que estavam ocupados para que o servisse, para que servisse o seu povo. Não chamou ninguém que estava, como diz lá em Paranaguá, de Barbie. Não. Chamou aqueles que estavam ocupados. Então, enquanto sofremos, confiemos no Senhor e façamos o bem. Amém, Senhor. Nós damos graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra fiel e verdadeira. Pedimos, Senhor, que
pela exposição da Tua palavra, assumamos, Senhor, essa postura de nos submetermos ao Senhor de bom grado, nas provações e aflições que o Senhor tem proposto para nós. Que não murmuremos, mas que confiemos nossas vidas nas Tuas mãos. Ó Deus, e enquanto sofremos o trabalhar do Senhor em nós, que continuemos a fazer o bem. Ó Deus, que continuemos a servir o Senhor, servindo nossos irmãos. Pedimos em nome de Jesus.